Cântico de Ana. Glória a Deus. Amados, aqui foi louvado, há tempo para tudo. Aqui foi louvado, o Senhor está na casa. Aqui foi louvado, o Senhor está no barco. E quando Ele está no barco, quem dá a ordem é Ele, não é? Então orou Ana e disse: o meu coração exalta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na salvação. Não há santo como é o Senhor, porque há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliquei palavra de altíssima altivez, nem saiam coisa ardua da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e porque Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. Olha o poder da oração. Ana orou e teve 7 filhos. E a que tinha muitos enfraqueceu. Amém? Então, Ana, ela era estéril, não podia ter filhos. E ela foi para onde? Para os pés do Senhor. Quando nós temos uma causa, nós temos que colocar nos pés do Senhor. Nós fazemos campanha, e a campanha, às vezes, a gente faz 7 dias de campanha e não recebe nada. Mas aqui foi cantado o quê? Há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para nascer, há tempo para crescer, há tempo para morrer, há tempo para tudo. E foi cantado, foi louvado também que Jesus está no barco. Então, assim, Ana, ela sofria porque ela tinha desejo de ter um filho, e a outra ficava humilhando. Humilhando porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E ela tinha uma sede para ter filho. E eu creio muito no poder da oração. Porque quando a gente faz uma campanha, a gente não recebe de um dia para o outro. A gente não, tem pessoas que alcançam a vitória, é anos. É com anos. Mas tem pessoas que alcançam de um dia para o outro. Né? Então, Ana, ela sofria porque não podia ter filho. E a que tinha, humilhava, fazia pouco. E o que ela fez? Orou, clamou, fez propósito, fez jejum, fez oração. E Jesus fez o quê? Deu filho, e não deu só um, deu 7. Olha, mas que coisa linda que Jesus fez. E na nossa vida não é diferente. Amados, eu vim de uma família assim, que a minha família, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, tinha umas maldições que só Jesus na causa. E eu vi aqui na palavra de Deus que Jesus muda, transforma a maldição em bênção. E eu creio porque eu agarrei essa promessa. Eu fui criada na igreja católica. Eu sempre fui de ficar na igreja. Os católicos, vocês sabem que tem crisma, tudo isso eu fiz, né? Então, assim, quando eu vim para cá, foi aí que eu conheci a palavra de Deus. Quando eu vim para cá, tenho 17 anos que moro aqui em Brasília. E a minha família era assim, meu avô já era bebia muito, se prostituía, adulterava.
Os irmãos da minha mãe, nenhum é vivo mais por causa do vício, né? Morreram tudo sem Cristo. A minha mãe sofreu muito na mão do meu pai. Hoje ele também não vive mais no meio de nós. Meu irmão se revoltou contra ele, queria bater nele. E aí, porque ele judiava com a minha mãe. Ele judiava com nós, na verdade, né? Com os filhos. E o único filho que Deus deu para ele, que foi um homem, que foi meu irmão, quando meu irmão engrossou o pescoço, cresceu, ele foi querer judiar do meu irmão. E aí ele não aceitou, né? E quando ele faleceu, eu estava aqui, estava grávida do João Vitor, e eu não tive condições de ir para lá, porque eu passei muito mal na gravidez dele. E aí meu irmão sentiu, como ele tinha um temor a Deus, ele sentiu aquele arrependimento de ter querido bater no meu pai, né? E aí, como eu estava começando a caminhar com Cristo, eu fui a primeira vez, depois que o João Vitor nasceu, a gente foi para o Ceará, e eu cheguei lá, ele estava com depressão, e eu comecei a falar do amor de Deus para ele, e eu acompanhava o apóstolo Valdomiro, você vê. E eu levei um DVD, que naquele tempo a gente usava o DVD, levei para ele, pregando. E foi aí que Deus alcançou a vida do meu irmão. E hoje, para a glória de Deus, ele conhece a palavra, ele tem uma família, ele tem 2 filhos, ele é bem sucedido na vida, para a glória de Deus. E ele tirou aquilo de dentro dele, porque ele queria se matar, ele não queria mais viver. E o meu irmão não é assim, Jesus te perdoa, ele sabe de todas as coisas, e para a glória de Deus, ele é liberto. Ele tem uma família abençoada. As minhas irmãs não têm ainda o compromisso com Cristo, mas eu creio porque eu estou orando por elas. A minha mãe é afastada, né? Ela aceitou Jesus, mas se afastou. E está lá naquela luta. Mas eu tenho fé na oração, amados. Assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na vida de cada um que está aqui. Porque assim, Deus, ele não faz nada pela metade. Jesus não faz nada pela metade. Quando ele promete, ele cumpre. E quando ele promete, ele pode demorar o tempo que passar, porque há tempo. Mas ele cumpre. Eu nunca vi Jesus prometer e não fazer. Eu quero é conhecer. Entendeu? Então, assim, a minha oração pela libertação do meu esposo, eu sou muito grata a Deus. Eu sofri muito. Eu casei, eu tenho 21 anos de casado com ele. E eu sofri muito aqui em Brasília, por causa do adultério e do vício. Mas para a glória de Deus, ele está aí. E assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês, nos filhos de vocês, seja quem for, eu não sei qual a causa de vocês. Jesus sabe, e eu creio que ele vai operar e vai alcançar, seja de que forma for, mas ele alcança. Eu sou muito, muito grata. Assim, eu tenho o costume de falar assim: quando a gente não tem prova, é porque algo tem de errado em nós, né? E eu também eu sou muito grata pela libertação, oro para que Deus dê entendimento, ele a palavra e tudo, porque a salvação ele que tem que alcançar, porque ele já está no caminho, né? E tem as lutas que a gente passa também ao nosso redor. Tem uma luta no trabalho, ultimamente está tendo umas lutas muito tensas, né? Mas eu creio no poder da oração. Porque essa semana o inimigo se levantou lá, semana passada, por causa de oração, minhas irmãs. Porque assim, eu gosto de ler a palavra para elas e orar. Aí por causa no final de semana pediram a outra para orar e ela disse que não ia orar. Aí virou aquela bagunça e a pessoa quis bater na cara da outra e foi aquilo tudo. E assim, aí eu me zanguei. Eu confesso para os irmãos que eu me zanguei. Jesus, eu não vou mais orar e nem vou levar palavra. Aí eu fiquei ali nos apartamentos dizendo: Senhor, eu não vou fazer isso mais. Olha só o que está acontecendo.
Parece que as coisas estão ficando pior ao poder da oração. Aí foi, no outro dia eu digo assim, aí uma pessoa chegou assim e falou assim, uma camareira falou assim, Bené, não deixa de orar e nem levar a palavra não. Aí eu falei, Deus, então eu tenho que levar. Aí no outro dia, porque eu me zanguei, gente. Aí no outro dia eu levei e agora eu estou levando. Quem não quer ouvir, pode subir. Quem quiser ouvir, pode ficar. A palavra não vai ser eu que vou convencer. Quem vai convencer vocês é Cristo. Então eu estou passando para vocês. Recebe quem quer. Se rejeitar, não está me rejeitando, está rejeitando a Cristo. Tem uma palavra aqui que eu não sei qual é o capítulo nem o versículo. Aí eu falei para elas, eu vou procurar na Bíblia e vou mostrar para elas. Né? Então, assim, o poder da oração, do jejum. Como a campanha hoje é campanha de libertação. Então, o jejum e a oração faz parte da libertação. Não é isso? Aqui, Ana, ela orou, ela clamou e Jesus deu. Da mesma forma, Jesus fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês e naqueles que precisam da bênção. E eu separei alguns versículos, irmão. Ezequiel 36, no verso 26 e 27, foi uma das palavras que eu, na minha casa, eu fiz oração através desse versículo. Por quê? Porque meu marido tinha um coração de pedra. Então, coração de pedra, como é que Jesus faz? Ele bate, ele bate, ele bate, até abrir. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Aqui é Jeremias. Aqui. Então, assim, eu fiz campanha nas madrugadas. Gente, oração na madrugada tem poder. Todo horário tem. Mas nas madrugadas, dizem que a fila é menor, né? E eu creio. Porque eu fiz campanha nas madrugadas, 3 horas da manhã. Todo dia pela essa vida. E eu fiz essa aqui, do Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha que lindo, né? E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardem os meus juízos e os observeis. Então, assim, eu orei, eu fiz a campanha, e o coração de pedra foi quebrado. E o coração de pedra se transformou em carne. E o que Deus fez ainda? Colocou ele do jeitinho que Deus quer. Não foi isso? Então a oração tem poder. Não vi, não conheço, não sei quem é que fez oração que não recebeu resposta. Porque Jesus faz. Jesus faz, ele arranca do pó, ele tira e deixa sentado no meio dos príncipes. Está na palavra. E eu creio nessa palavra. Então, assim, irmãos, eu tenho muita fé na oração. E eu sei, irmãos, quem ora tem resposta. Quem coloca a causa diante do Senhor não sai de mãos vazias. E Deus é assim. Ele faz conforme a vontade dele. Ele não vai fazer a minha vontade, mas vai fazer a dele e vai nos convencer da vontade dele. Quando meu esposo estava no mundão, eu já não aguentava mais. Eu perdi muito quilo. Eu fiquei bem magrinha. E minha mãe sofria, minha família, e eu sofria por ele e pela minha família, né? E aí, eu peguei, assim, minha prima, que mora lá no Porto Velho, ela é evangélica, ela é missionária e tudo.
E aí eu contei a situação para ela, ela falou assim para mim: prima, se eu fosse daquele tempo, eu dizia assim para você: larga este homem, porque você é nova, você trabalha, seu filho está criado, então larga ele para lá. Mas como eu sou uma pessoa serva do Senhor, eu te falo, luta pelo teu casamento. Porque Deus não destrói família para construir outra. Porque o Senhor é a favor da nossa família. Então, assim, aí eu falava para ela todos os dias, quando ele saía aqui, passava de 3 dias, 4 dias fora de casa. Teve um dia assim que ele arrumou assim a mala, as roupas dele, ele leva mochila para o serviço. E ele colocando na mochila, as roupas da mochila, eu me zanguei, eu peguei as roupas dele todas e joguei no chão. E mandei ele embora, tomei a chave da casa. Aí eu fiquei, meu Deus, e a pastora falava assim: irmã, não faz isso. Tu está entregando teu marido para mulher lá. Aí eu falei assim: oh meu Deus, me dá força, porque eu não aguento mais. Aí eu perdi o emprego, né, porque eu faltava muito. E eu pedi para o gerente me mandar embora. Ele me mandou. Passei uns meses em casa. E era aquela luta. Aí minha prima falou assim: minha irmã, prima, manda a foto da tua família para mim. E eu mandei pelo WhatsApp, né? Aí o pastor dela orou na nossa foto e falou assim, mandou um áudio para mim, que um de nós ia para o leito. Aí eu falei assim: Jesus, como que eu vou para o leito? E meu filho vai ficar como? Porque ele estava sofrendo junto comigo. Ele ouvia vozes, irmão. Ele ouvia vozes para se matar. E eu ficava trabalhando naquela agonia. Ele queria ficar só em casa e eu não deixava, ficar naquela luta. Aí a minha prima falou, ele mandou esse áudio e falou. E tinha uma irmã que orava muito por mim e falava assim: irmã, se cuida da tua saúde. Aí eu fiquei mais preocupada ainda. Eu digo: meu Deus, será que é eu que vou para o hospital e ainda vou deixar meu filho aí jogado? Mas não fui, foi ele, né? Aí de repente apareceu, ele já tinha um nódo nas costas. E esse nódo de repente ficou bem inflamado. E eu falava: Toninho, vai no hospital. Vai cuidar disso aí, porque isso aí não é normal. E esse pastor falou assim, mandou no áudio, que via ele numa cadeira de roda. Aí ele falou assim para mim: se for para mim ficar numa cadeira de roda, eu prefiro morrer. Falou desse jeito, levantou a mão para o céu e falou isso. E aí eu peguei e falei assim: Jesus do céu. E eu mostrei o áudio para ele, ele ignorou. E aí ele foi no hospital, fez lá o negócio. E o médico olhou assim para ele: se você não fizer uma cirurgia daqui tal dia, esse nódulo vai descer e você vai ficar paralítico. Aí já agendou tudo. Aí quem foi que foi com ele? Eu, claro, né? Quem foi que passou a noite? Quem foi que passou ali? Eu. E a outra estava onde? Só Deus sabe, né? E aí ele foi para o leito, passou, fez a cirurgia. Aí eu falei assim para Deus. Teve um dia antes da cirurgia, ele foi dormir com ela. Um dia antes. 5 horas da manhã eu fui para o Gama mais ele. Aí Jesus falou, aí eu entrei na igreja e falei assim: Deus, se for para mim ficar nesse sofrimento aqui, eu vou largar. Porque eu não aguento mais. Chega. Passei o dia todinho na rua, sem celular, só com o cartão da passagem, sem nada, e passei o dia todinho no plano. Vim chegar, era 2, 3, acho que eram umas 4 horas, sem celular, sem nada. Aí ele voltou,
veio para casa, prometeu para mim que ia mudar, ia fazer a cirurgia no outro dia. Depois da cirurgia, para a glória de Deus, ele mudou. Quando ele saiu, quando ele acordou da anestesia, ele veio outro homem. E até hoje está outro homem. Ele nasceu de novo para Cristo. E Deus é fiel. Ele promete, ele cumpre. E ele prometeu e ele cumpriu com a promessa, né? Porque nós temos promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. E está sendo, para a glória de Deus. Amados, eu creio assim, que não tem nada impossível para Deus. Às vezes a gente coloca a dificuldade diante de Deus. Eu vi um pastor pregando, ele falava assim, um pastor que dá conselho a casais. E ele dizia assim, uma irmã pediu um conselho para ele, que não aguentava mais o esposo. E aí ele falou assim para a irmã: irmã, coloca ele diante do Senhor, nas mãos do Senhor, porque Deus trabalha. Porque o Deus que eu sirvo não deixa ficar assim. Ele falou desse jeito para a irmã. Não adianta você entregar uma causa hoje, colocar diante de Deus e orou ali de joelho: meu Deus, eu te coloco aqui diante do Senhor esta causa, eu preciso que o Senhor tome providência, que o Senhor age nesta minha causa. Aí levantou, já vou agir de outra forma. Aí você tirou da mão do Senhor e aí Deus vai ficar parado. Como assim? Ela acabou de me entregar e já está me tomando. Então, assim, quando a gente descansa, não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Não é fácil você colocar uma causa e descansar. A gente tem vontade de bater, a gente tem vontade de dar murro na parede, a gente tem vontade de fazer tanta coisa, quando a gente coloca a coisa diante de Deus. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Porque a palavra diz assim, Jeremias 33, 3, fala assim: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. É uma promessa que Jesus, uma promessa que foi prometida na minha vida também. E hoje tem prova. E eu sou grata. Irmãs, eu louvo a Deus por cada irmã que orou junto comigo. Não tem um dia que quando eu estou de joelho eu digo: Senhor, abençoa aquelas irmãs que me ajudou em oração. Senhor, toma a causa delas em tuas mãos. Eu não sei o que elas estão passando ali, mas o Senhor sabe. E eu creio, Deus, no poder da oração. Assim como o Senhor fez comigo, o Senhor vai fazer pelas as irmãs que pegaram esta causa. E eu sou grata. Grata, muito grata a Deus por elas, né? Então, assim, irmã, não desista. O poder da oração. Tem campanha, faz campanha. Você não vai, eu creio, assim, a gente não recebe de um dia para o outro, mas nós recebemos. A resposta vem, porque Deus é fiel. Ele é fiel para aquele que tem fé. Ele promete, Ele cumpre, Ele testa a nossa fé, Ele faz com que a nossa fé remove montanha. A palavra de Deus diz assim: olhais para os montes. Eu fazia caminhada ali e orava pela essa vida, Jesus. Aí Jesus dizia: olha para o céu. E Ele criou o céu e a terra. Deus não deixa nada acontecer sem antes Ele avisar, Ele mostrar, Ele revelar. Porque Ele é fiel. Amados, assim, eu creio na libertação do filho da irmã. Eu creio na libertação do esposo da irmã. Irmã, profetiza na vida deles. Nós temos o poder de profetizar.
Eu profetizava na vida do meu esposo. Eu profetizo que ele será um grande homem de Deus, para a glória de Deus. Profetiza e tenha fé, porque Deus alcança. E se há promessa, Deus cumpre. Pode ficar velhinho, gagá, mas Deus cumpre. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do dono do ouro, da prata. É o Deus que ressuscita o morto. É o Deus que cura. É o Deus que liberta. É o Deus que salva. E eu não conheço ninguém que coloca uma causa, uma cura, qualquer coisa na mão dele, que descanse, que ele não faz. Ele faz. Né? E às vezes eu fico triste pela minha família, né? Porque elas dizem assim, agora tu vai viver, é uma beata, vive na igreja, diz desse jeito. Mas é porque as bichinhas não entendem, né? O poder de Deus. Elas não tiveram ainda o encontro, né, com Ele. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, a gente muda completamente. O nosso ego, a gente deixa de ser orgulhosa, a gente deixa de ser, querer ser mais do que o outro irmão. Então Deus é fiel e cumpre tudo o que Ele faz. Irmãs, eu não conheço. Eu creio que cada um que está aqui presente, que precisa de uma bênção, que precisa de uma causa alcançada, eu creio que vai ser alcançada para a glória de Deus. A minha mãe, ela passava, quando meu pai faleceu e meu irmão ainda era de menor, ela conseguiu a pensão. Aí, devido a essas mudanças de lei, agora, ou ela ficava com a pensão, ou ela se aposentava por idade. Porque para ela se aposentar por idade, ela perdia a pensão. E aí ela não aceitava. Ela queria ganhar os dois. E eu orei, coloquei diante do Senhor, muitos anos ela nessa luta. E eu falei, mãe, coloca na mão de Deus, vai orar. Ah, mas Deus não faz não, se tivesse feito, já tinha feito. Eu digo, por isso que murmura, por isso que não alcança, porque está murmurando. E aí eu orei, fiz a campanha de 21 dias de Daniel. E eu não falhei nenhuma vez. Eu falei a primeira e essa agora uma vez, que não deu para nós, porque ele chegou tarde e aí não dava. Como agora o horário mudou, né, que é de 9 a 10. E aí eu alcancei. Aí ela falou, a minha irmã me ligou, falou, irmã, a mãe conseguiu ganhar aquela causa e hoje ela recebe as duas, a pensão e a aposentadoria. Então, assim, Deus, Ele faz na hora dele. Eu creio que a minha oração foi ouvida. A minha irmã, ela teve um filho, e é um filho que ele tem autismo. E o autismo dele é muito alto. Ele não consegue dormir. Ele bate a cabeça na parede. Ele, sabe, aquele mesmo assim, aí eu fico com o meu coração partido, muita dor. E ela não conseguia também a aposentadoria dele. Mas para a glória de Deus, Deus foi lá e ela conseguiu. Eu falei assim, tá vendo, minha irmã? Porque minha irmã também, eu mandava os vídeos de pregação, de oração, assiste do bispo, eu sempre mando para ela. E minha irmã, eu assisto todo dia. Mas não acontece nada, eu digo, minha irmã. Aí agora ela está doente, nos ossos. E ontem mesmo eu falei com ela e ela falou assim, minha irmã, não sente dor nas pernas, não sente dor no joelho? Eu digo, eu sinto, mas é porque eu trabalho caminhando, e ela não trabalha, né? Ela, deu não sei o que no meu joelho, deu não sei o que. Eu digo, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, minha irmã, credo. Mas nós vamos orar para a gente conseguir, e Deus vai curar, eu creio. E eu tenho orado e tenho pedido a Deus para visitar os ossos dela. E ela é mais nova do que eu.
Mas é uma cruz, irmã, que vocês não estão entendendo. Ela diz assim, ela pegou a cruz da minha mãe, porque o esposo é só uma bênção. Então, amados, o poder da oração. Não desista. Ore pelos seus filhos, principalmente aqueles que estão aí no mundo que a gente não sabe. Deus liberta, tá? Ele liberta. É só você ter fé, orar e colocar diante do Senhor, apresentar todos os dias, profetizar. Não é fácil, gente. Um filho chegar do estado que chega, daquele jeito, e você profetizar na vida dele. O que você vai fazer? Você quer bater, você quer brigar, você quer espancar? Não faz assim. Cuida. Igual Jesus faz. Jesus não cuidou do leproso, daqueles leprosos, e só um não veio agradecer. Então, da mesma forma é nós. Vamos cuidar. O amor liberta. Você imagina assim, se seu esposo chega daquele jeito, você vai brigar? É pior. Vai cuidar, porque Jesus vai libertar. E eu creio, porque eu não sou melhor do que ninguém. Porque o que Deus fez na minha vida não pode fazer na vida dos irmãos? Me diga aí. Eu não sou melhor. Diante de Cristo, nós somos assim, nós somos uma pedrinha assim mas Jesus dá valor para nós. Jesus acha tão lindo. Jesus gosta dessas pessoas que estão assim no mundo. Jesus fala na palavra: eu não vim para os sãos, eu vim para os perdidos. Porque os sãos já são meus. Os perdidos nós temos que alcançar. E Ele deixou nós aqui para isso, pregar, falar do amor dEle, falar que Ele liberta. Chegar para um desse e falar assim para o seu filho: sabia que Jesus te ama? Ele vai te libertar, sabia? Que a resposta dele seja debochada ou não se preocupa, porque Deus trabalha desse jeito. E a palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É uma promessa e Deus cumpre, tá? E eu creio e profetizo, irmãs. Vocês têm autoridade para profetizar sobre a vida do seu esposo e do seu filho. Vocês têm sobre a cura. Vocês têm. Porque se nós não tivéssemos essa autoridade, nós não estaríamos aqui. Porque o Espírito Santo nos dá autoridade. Tá? Então, assim, irmãos, eu não sou pregadora. É a primeira vez que eu estou pregando. Mas eu sou grata a Deus pela oportunidade. Eu sou muito grata pela vida do bispo e da bispa. Eu louvo a Deus pela vida dele. E eu creio assim que Jesus deu essa obra para ele, e ele que se responsabiliza. Jesus vai se responsabilizar pelo que Deus deu na mão deles. E eu creio que Deus ainda vai abençoar muito eles. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus dê força para esse casal. Porque eu sinto assim, que muitas das vezes eu sinto que eles têm se entristecido. Mas ele depende da igreja. Vamos orar, vamos ajudar, vamos colocar a mão no arado. Não é isso que Jesus diz? Vamos ajudar eles. O que eu puder ajudar, sim, eu não posso estar aqui o dia todo, mas na hora que a gente tem a oportunidade, a gente vem. E nós não deixa de vir. A gente não está fazendo para eles, nós estamos fazendo para Cristo. Porque lá no céu tem o nosso galardão. E ele vai ver, ele está vindo lá de cima. E nós temos, e assim, quando a gente tem um anjo para cuidar de nós, a gente tem que ajudar. Porque assim, eu não quero ser pastor, entendeu?
Senhor, não me dá esse... Porque não é fácil, né? Eu ajudo na oração. Se disser, bora orar, vamos fazer uma campanha de oração, eu faço. Porque ser pastor não é difícil, não é fácil, tá? É uma luta após outra. E eles pegam a causa nossa e agarram. E através das orações a gente vence. Porque pastora foi que me ajudou na libertação dele. Então a oração do anjo da igreja, Jesus escuta. Nós pode até não merecer, mas Deus está vendo ele orando, buscando, jejuando. Aí Jesus vai lá e diz, eu só vou atender porque é o anjo da igreja que está pegando essa causa. Eu creio no poder da oração. Amados, eu agradeço a oportunidade, sou muito grata a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui. E eu creio e profetizo que nós vamos ver esta igreja cheia para a glória de Deus. Amém?